Eu queria ler um texto lá em Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler numa tradução contemporânea, bem diferente da tua aí, que você tem em mãos, mas ela é muito legal, porque ela dá uma ampliada, né, na nossa visão quanto a essa história. O profeta Isaías, ele vem nos trazendo da parte de Deus grandes revelações. O profeta Isaías, ele é considerado o profeta evangélico, ou o profeta messiânico. É o cara, né, vamos dizer assim, né, a nossa intimidade. O Isaías é um cara que ele mais falou de Jesus no Antigo Testamento. Foi o que mais trouxe revelação. Imagina que 740 anos antes do nascimento de Jesus, ele traz essa profecia. 740 anos. Que loucura, né? 740 anos depois acontece e vem à tona, né, a realização dessa profecia da parte de Deus. Então esse profeta Isaías, ele é muito fera, eu gosto muito dele, porque ele fala muito de Jesus no Antigo Testamento. Vamos ler? Eu vou ler aqui na minha tradução, ver se você consegue acompanhar, é um pouquinho diferente, mas é Bíblia, viu? É de Deus, fica tranquilo, não é heresia não. Isaías 9, de 1 a 7. Mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia internacional. Então aqui no versículo 1, o Senhor está dizendo através de Isaías que, olha, haverá um momento de mudança. Esse momento de escuridão, esse momento de trevas vai acabar. Vai ter um momento que Deus, ele vai mudar essa história. Isso aconteceu com a gente, não foi? No momento de escuridão, de trevas, vai ter um momento que ele vai, e ele fez em Jesus. E se ele ainda não fez na tua vida, ele vai fazer hoje. Em nome de Jesus. O versículo 2: o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. Versículo 3: tu repovoaste a terra, expandiste a alegria desse povo, e eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com trocas de presentes caros e saudações calorosas. Olha, já desde o tempo de Isaías havia troca de presentes caros. Amanhã é a celebração do dar, você pode fazer uma troca de presentes caros com o pastor Luizão, aquele que mora no seu coração. Versículo 4: o abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos com seus chicotes, cacetetes e xingamentos já se foram, acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. Então aqui o profeta Isaías, ele vem trazendo algumas situações que o povo de Israel passou, e ele dá então o exemplo de Gideão, que de uma forma surpreendente, com um exército tão pequeno, ele derrotou os midianitas, um exército poderoso, um inimigo terrível. Ele mostrando o seguinte: da mesma forma como Gideão venceu os inimigos, haverá um momento, haverá um dia, haverá uma celebração, haverá uma coisa tão grandiosa, tão surpreendente na história, que assim como foi com Gideão contra os midianitas, será com você. Você toma posse disso? Amém? É para você essa palavra, querido. Versículo 5: as botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Apesar da visão trágica, está falando que o inimigo vai cair. Amém? Que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Você pode se alegrar com isso? Então dá um sorriso de quem derrotou os inimigos. Dá um sorriso para quem está do seu lado, por favor. Glória a Deus. Eu vou pegar um copo de água aqui. Amém? Quando a gente derrota o inimigo, a gente fica feliz. Vamos lá. Versículo 6. Então haverá esse grande dia de vitória, porque um filho nasceu para o nosso bem.
Um filho foi dado de presente. Olha o Natal. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Na minha tradução, Príncipe de bênção plena. Bênção plena. O que é isso? É uma bênção que se estende, independente da dificuldade e luta que você esteja passando. A paz não significa que você não vai ter lutas, não vai ter guerra. É na guerra você ter paz. É no momento difícil você ter paz. É nas perdas você ter paz. Eu queria até abrir um parênteses. Eu tive uma experiência. Quando minha mamãe faleceu, a gente estava ali no velório. E as pessoas vieram nos consolar. E a igreja é uma bênção, né? A igreja é muito bênção. E nesses momentos difíceis, você percebe como a igreja, ela te ajuda. E os irmãos chegando e chorando com a gente, abraçando. Mas no momento ali do velório, eu fiquei assim meio em confusão, confuso na minha mente, porque eu estava em paz. E na minha visão, eu deveria estar inconsolável. Morreu a minha mãe. A minha mãe, a bênção da minha vida, a minha mãe. Mas eu estava em paz. Bênção plena. E indo para casa, né, e pensando em tudo isso, nessa confusão, essa luta, mamãe morreu, aquela situação toda, meu pai, minha irmã, minha família, meus filhos, netos, minha mãe era muito linda, muito querida, mas eu estava em paz. E eu comecei a questionar, eu fui fazer uma oração, eu falei, Senhor, será que eu não amava minha mãe? Porque eu estou em paz, ela morreu. Mas essa paz, Ele é o príncipe dessa paz, dessa bênção plena, que mesmo na luta, mesmo nas perdas, mesmo nas dificuldades, mesmo nos apertos, mesmo nas decepções, mesmo nas desilusões, mesmo nas fraquezas, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Versículo 7, para terminar. A autoridade de seu governo vai se expandir, e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre o zelo do Senhor dos exércitos de anjos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Palavra tão linda, tão querida, Senhor. A tua palavra, palavra que tem poder para falar ao nosso coração, palavra que tem poder para restaurar as nossas vidas, e uma profecia tremenda que, com 740 anos antes dela acontecer, o Senhor já vem trazendo, já vem tratando aquele povo, já vem trazendo a revelação de que um dia surpreendente iria acontecer algo maravilhoso, e um presente nos seria dado, o menino que nos nasceu. Oh Deus, fala ao nosso coração, fala ao Pai com cada vida. Tu conheces, Senhor, como cada um entrou, as suas lutas, as suas dificuldades. Alguns estão desanimados, entristecidos, passando lutas no casamento, passando lutas no lar, com situações internas, pecados que precisam ser confessados, que precisam ser deixados. Oh Pai, passando por momentos de aperto financeiro, momento de aperto emocional. Tem misericórdia e fala ao nosso coração, porque Tu és o príncipe da paz. Tu és maravilhoso, conselheiro maravilhoso. Tu és o Deus forte. E nós confiamos em Ti, Senhor. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, porque eu preciso de Ti. Eu não tenho outro Deus, nós não temos outro Deus. Tu és o único que pode falar ao nosso coração. Fala, Pai, fala conosco. Te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que nós vemos nesse texto? Eu vejo muitas coisas e alguma coisa eu escrevi. Interessante que a primeira coisa no versículo 1, que vem falando sobre transformação.
Versículo 1 fala que não haverá mais escuridão. Haverá uma transformação de um povo que foi massacrado pelo inimigo. Então aqui vem uma promessa da parte de Deus, usando o nosso querido Isaías, dizendo que olha, você que foi massacrado, você passou por lutas, mas vai ter mudança. É uma promessa, eu estou trazendo essa promessa da parte de Deus. Vai ter mudança sobre a tua vida. Uma promessa de confiança. Confia no Senhor. Confia, porque Ele é Deus que muda. Passamos por lutas. O fato de termos Jesus não significa que não haverá lutas. Está tudo bem, está tudo jóia. Não, temos lutas, temos dificuldades, passamos por apertos, passamos por momentos difíceis, mas Ele está dizendo, vai mudar. O Senhor que está falando, vai mudar. Então a primeira coisa, você está passando por luta, creia no Senhor, que Ele é poderoso para transformar essa luta em bênção. Amém? Você pode se alegrar com isso? Olha a Deus, tome posse, querido. No versículo 2, é a segunda coisa que eu vejo aqui: das trevas para a luz, da escuridão da morte para a luz da vida. A palavra de Deus diz que nós andávamos como perdidos, né? Como ovelhas sem pastor. E aqui está falando de um povo escolhido de Deus, está falando do povo de Israel. É uma profecia falando para o povo, e nós somos povo de Deus em Cristo Jesus. E essa profecia está dizendo o seguinte: olha, o povo que vivia em trevas, ele viu a luz. E as trevas é o mundo que nós vivemos. E muitas vezes, por vivermos nesse mundo, trabalharmos nesse mundo, estudarmos nesse mundo, andarmos nesse mundo, vivemos, moramos, estudamos, estamos na atividade, nós vivemos nas trevas. Mas saiba que Jesus é a luz, e Ele nos transforma das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse transporte se chama Evangelho. O Evangelho, ele nos tira das trevas, do mundo mau, para a luz. Mas nós não precisamos morrer para isso. Antes de morrer, vivo aqui, nós podemos ser transformados das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem faz isso é Jesus. Jesus fez isso na tua vida, não fez? Jesus mudou a tua história, não mudou, Hélio? Você deu muito trabalho para Lisier, Hélio. Não deu, Lisier? Muito. Ainda hoje dá, mas menos, né? Mas o que Jesus fez? Entrou na tua vida e mudou a tua história. Você é um novo Hélio. Cara bonito. Você sempre foi bonito, mas agora está mais com Jesus, né? E Ele faz isso, Ele transforma. Em terceiro lugar, no versículo 3, fala de celebração, de alegria, de festa, troca de presente. Lembra do Luizão? Trocas de presentes, por algo muito especial em toda a história. O texto diz, um acontecimento surpreendente. Algo surpreendente aconteceu. Na verdade, iria acontecer. Porque 700, lembra que essa profecia está sendo dada 740 anos antes. Algo surpreendente vai acontecer. E eu coloquei aqui algumas palavras, né? Inesperado, espantoso, magnífico, iria acontecer. Eu quero usar essas palavras proféticas para profetizar sobre a tua vida. Algo magnífico, maravilhoso, inesperado, surpreendente vai acontecer na tua vida. Você crê que Deus pode fazer isso? Mais do que Ele pode fazer, você crê que Ele quer fazer isso? Declara isso para o teu irmão. Meu irmão, algo surpreendente, maravilhoso, inesperado, magnífico vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa, já aconteceu. Jesus, Ele entrou na tua vida, já aconteceu. Muitas vezes, eu falo de mim mesmo, muitas vezes nós não estamos aproveitando e vivendo o que Deus tem para as nossas vidas. Ficamos de cabeça baixa, cabisbaixo, triste, rancoroso, porque estamos vivendo os problemas, mas algo surpreendente aconteceu. Jesus nasceu no teu coração. E aí a gente fica para baixo, fica chateado. Ninguém me ama, ninguém me quer,
ninguém me chama de meu amor. Olha para Jesus, Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama de teu amor, Ele se deu por você. Amém? Algo surpreendente vai acontecer. Olha a Deus. Quarta coisa, versículos 4 e 5 fala dos opressores, as memórias, de dias terríveis. Gideão, por exemplo, foi um dia terrível, momento da história de Israel, onde eles se escondiam, porque os midianitas, eles vinham como, de uma forma terrível, eles vinham roubando tudo, destruindo, e o prazer deles era destruir de uma forma que não sobrasse nada. Então está lá Gideão, você conhece a história, no lagar onde faziam o vinho ali das uvas, e ele estava malhando o trigo, um lugar, na verdade ele estava no lugar errado, mas era um lugar que ele podia ter a proteção. Então ele estava ali tímido, escondido, malhando o trigo, pensando talvez em produzir pão para a sua família, e Deus levanta esse Gideão, que se considerava o menor do povo, o menor da sua casa, o menor das tribos, mas que é o que Deus quer fazer. Quando nós nos consideramos menores, o menor, quando realmente nós reconhecemos quem é o maior, Ele te levanta e Ele te dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o que de fato aconteceu, ou iria acontecer, foi previsto nessa profecia evangélica, nessa profecia messiânica. E em quinto lugar, o que eu vejo nesse texto é a grande revelação, é a grande bênção, o fato surpreendente que mudou a história da humanidade e que mudou a nossa história quando Jesus entrou no nosso coração. Jesus entrou na história e hoje nós estamos vivendo o ano de nosso Senhor Jesus Cristo, 2018. 2018 depois de Cristo. Porque Ele mudou a história. Nós cantamos uma música aqui do pastor Rob, Jesus Cristo dividiu a história. E Ele dividiu a minha história. Eu não tinha paz, eu estava deprimido, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha razão para viver. E aí Ele entrou e Ele mudou tudo isso. Ele me deu paz, Ele me deu vontade de viver, Ele me deu alegria de viver, Ele mudou a minha história. E o texto do versículo 6 diz: um filho nos foi dado de presente. O nascimento de Jesus, o Deus Filho, homem, menino, que foi homem e Deus, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria ler um texto agora em Lucas capítulo 2. A gente já vai partir para o final da mensagem. Lucas 2, vamos ler do versículo 8 até o 14. Agora vamos ler numa tradução, numa versão mais, não tão contemporânea, como é que eu li o texto de Isaías. Lucas 2, de 8 a 14, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A profecia se realiza então 740 anos depois. O que eu vejo nesse texto? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o Natal
que é o nascimento de Jesus, foi celebrado pelos pastores, que representam nós, o povo. Nós, povo, gente de carne e osso, que trabalha, que estuda, que corre atrás, que está aí vivendo, nós devemos celebrar o Natal. Os pastores estavam ali cuidando das suas ovelhas, e aí vem a revelação, nasceu Jesus. E nós devemos celebrar, porque Jesus nasceu no nosso coração. Em segundo lugar, ele foi celebrado no mundo espiritual, com os anjos louvando a Deus. Então os anjos vieram, veio um anjo trazendo boa nova, e os anjos, uma milícia, um grupo de anjos, louvando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Quer dizer, um louvor foi anunciado aos homens, foi anunciado aos céus, no plano espiritual, os anjos. E também, em terceiro lugar, foi celebrado pelo universo, que fala da estrela do Oriente. Lá em Mateus, no capítulo 2, eu vou ler rapidinho, versículo 1 e 2, Mateus 2, 1 e 2, fala sobre essa passagem da estrela do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Em terceiro lugar, ele foi celebrado pelo universo. Uma estrela especial nasceu para anunciar o nascimento do Salvador, do Messias. O universo celebrou. E em quarto lugar, foi celebrado pela elite da época, os magos do Oriente. Eles viajaram meses e meses para poder presenciar o grande acontecimento do universo, e eles vieram ali na Judéia, em Jerusalém, para adorar o rei dos judeus, o rei dos reis, o nosso rei. Amém? Celebração. Glória a Deus. E por fim, amados, eu queria terminar com o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, que diz que Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o conselheiro maravilhoso, ele é Deus forte, ele é o Pai eterno, e ele é o príncipe da paz, o príncipe das bênçãos plenas, bênção das bênçãos, salvação, vida eterna, celebração. Natal é vida, Natal é salvação, Natal é o anunciamento, anunciado que nasceu o Rei dos Reis, aquele que tem poder para mudar a nossa história, assim como ele mudou a história da humanidade, assim como ele mudou a história deste universo, ele mudou a minha e a tua história. Jesus nasceu. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus nasceu, e ele mudou a nossa maneira vã e vil de viver. Nós não valíamos nada, não tínhamos valor nenhum. Como diz o presbítero Silvio, nós éramos miseráveis, desgraçados, miseráveis, sem paz, sem esperança, sem condições, sem uma visão de um futuro. Mas ele veio e ele mudou a nossa história. Por isso que nós queremos celebrar. Começamos o mês de dezembro com celebração, celebrar Jesus, celebrar a vida, celebrar a salvação, celebrar a vida eterna. Feche teus olhos, querido. Eu gostaria de orar com você, que talvez você não tenha muitos motivos, você está passando lutas, está passando dificuldades, e a promessa e a profecia lá de Isaías 9 é de que nós passamos por dificuldades, o inimigo ele vem sobre as nossas vidas, há as tentações, existem as lutas, há o pecado que muitas vezes ele vem e nos envolve, mas que há um Deus que ele vai mudar tudo isso, ele pode mudar a tua história.
A palavra de Deus diz que se você está em pecado, se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. Lá em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto bíblico ainda diz de que se queixa o ser vivente. Do que nós nos queixamos, senão dos nossos pecados, dos nossos delitos. E muitas vezes, amados, nós estamos sofrendo, passando lutas, passando dificuldades, por não confiar. Muitas vezes é o pecado da incredulidade. Mas eu não matei, eu não roubei, eu não cometi adultério, é o pecado da incredulidade. Você não está crendo nesse Deus que é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. É momento de celebração. E muitas vezes também nós não celebramos porque nós não agimos por fé. Agir por fé é o seguinte: eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo acontecer aquilo que eu espero, mas eu creio, é fé. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. Essa profecia foi 740 anos antes, mas aconteceu, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Porque Deus não é homem, nem filho de homem, que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, que de alguma maneira Deus falou ao teu coração, que você se posicione diante do Senhor. Fique em pé no teu lugar, coloque a tua vida, talvez uma área da tua vida que você está em lutas, talvez uma falta de esperança de que aconteça o melhor, de que os milagres venham, de que a libertação venha. Deus é poderoso para te libertar. Deus é poderoso para te honrar. Deus é poderoso para te transformar. Deus é poderoso para abrir portas. Deus é poderoso até para fechar portas que vai ser a tua derrotada, vai ser o teu momento de tristeza. Ele é poderoso para dirigir os teus passos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero confiar nas Tuas promessas. Na verdade, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar toda essa situação que eu estou vivendo, de lutas, de dificuldades, de tentações. Eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, e a minha esperança está em Ti, Senhor. Está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Eu coloco, Senhor, diante de Ti a minha vida. Eu Te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus, querido. Pela fé, tome posse da bênção, tome posse daquilo que Deus tem te dado, daquilo que Deus já está dando, está fazendo, está operando maravilhas no nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te bendigo. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé.